vou mostrar que o Special Manager para ZWCAD contém ferramentas que vão nos enriquecer imenso os nossos projetos. Vou debruçar-me sobre os dados existentes em várias instituições públicas e não só, que a partir delas nós poderemos importar dados para complementar os nossos projetos. Vou falar de dados do tipo WFS. Esses dados WFS, se fizermos uma pesquisa, aqui enganei-me, WFS, vai-nos aparecer então algumas instituições do Governo, nomeadamente serviços do SNIG, do Sistema Nacional de Informação Geográfica, zonas de regiões hidrográficas, etc, etc. Portanto, o que é que eu vou fazer aqui, por forma a entenderem o que vamos aproveitar destes dados? Vou, por exemplo, ir aqui ao INEG, em que eles fornecem então dois links para importar, ou dois URLs para importar os WFS. Como se faz isso no ZWCAD, ou neste caso no Special Manager, é extremamente simples. Após termos aberto o Show Palette, que é mais simples de trabalhar, eu tenho aqui User Data Source. O que é que vou fazer? Vou criar um novo, uma nova fonte de dados. Como tinha dito, procuramos na lista de dados os WFS. A partir daqui terei necessariamente de buscar o tal URL. Como tinha mostrado, há vários. Eu abri este em que contém recursos minerais. Vou simplesmente copiar este link e vou então vertê-lo no campo ou no parâmetro respectivo do URL para fazer a inserção desses dados. Faço o seguinte. Aqui posso manter o mesmo nome do WFS ou alterar. Neste caso vou terminar. Finish. E então, neste momento tenho então concessões mineiras, como viram no site, dos dados que o portal de energia, ou do Geoportal de energia, nos fornece. De geologia, neste caso. Reparem, para importar estes dados, eu tenho a opção de importar para um novo desenho ou para este projeto, se eu estaria aqui a desenvolver o projeto. Vamos supor que eu até já estaria aqui numa região mineira de Portugal. Peço desculpa aqui, na localização, isso sim. E Santarém. Eu já estive aqui a fazer uma pesquisa e vou, por exemplo, fazer a inserção das geometrias através dos elementos contidos no Bing ou no OpenStreetMap. Neste caso eu vou precisar dos polígonos, porque aqui as geometrias são pontos e aqui são polígonos, como podem ver. Eu vou importar então um polígono relativamente à geometria de Santarém. Faço a inserção, achei ou não. Posso fazer a inserção só nos limites, e vou apagar neste caso as tramas para se perceber que só quero ou só necessito dos limites. A partir daqui peço para importar então para este projeto que já tem os limites do concelho de Santarém, das zonas mineiras que fazem parte dos dados que eu importei do site. Se por acaso fizerem a importação tal e qual aqui está, ele vai importar todas as concessões mineiras do país inteiro. No caso, há aqui um parâmetro que permite que eu importe somente os features ou os dados relativos à área que eu estou a trabalhar. E é isso que eu vou fazer. Vou somente então pedir que me importe os dados. Neste caso está com um sistema de georreferência, não está ainda associado. Não o fiz, posso fazê-lo a posteriori. E vou então importar. Ele importou-me 43 elementos. Aliás, 48, mas um deles que não é importável. E tenho aqui então os dados. Deixa-me só modificar a cor de fundo, porque é extremamente difícil ver os elementos que estão ali desenhados. Cá está. E tenho então as explorações mineiras desta região. Evidentemente que eu poderia importar do país inteiro. Estas importações têm associado uma base de dados que eu posso abrir através da tabela ou da grelha. Grelha é essa que está. Deixa-me só encerrar isto. Grelha é esta que está aqui já visível. Vou expandi-la. E que
partir daqui eu posso obter uma série de elementos que estão contidos aqui. Por exemplo, ao selecionar na tabela, ele mostra-me, por exemplo, aqui na freguesia de Várzea da Rainha, que tem aqui uma mina abandonada, e ele assinala no respectivo ecrã. Mas vou então ainda fazer algo mais. Vou importar mais elementos. Entretanto, vou encerrar só esta tabela, porque tenho aqui pouco espaço, e vou importar, por exemplo, outros elementos relativos, por exemplo, à rede viária. Vou criar então aqui novamente um pedido de importação de WFS, dados de WFS. Vou procurar o URL. Entre os vários da pesquisa que fiz há pouco, tenho regiões hidrográficas, como tinha dito, e tenho, por exemplo, aqui no IGOE vários elementos que podem ser importáveis. Já está o formato WFS e, por exemplo, tinha falado em redes viárias, estão aqui. Sempre copiando o URL. Este URL será então passível de ser lido aqui pelo Special Manager. Aqui não vou introduzir nada mais. Faço o seguinte: Finish, e a partir deste momento tenho então mais dados, neste caso a carta de itinerários ou rede de transportes. Como é que fazemos para importar? Da mesma forma, importamos para este projeto, importar só na região que eu estou a ver, seguinte, e Finish. 4 itens significa que temos 4 redes viárias importantes. Tem aqui mais outras redes que eu vou aproveitar para importar mais uma vez para a vista presente, e aqui sim são redes secundárias, serão mais, estão elas. Um V é extremamente simples, tem os limites então da região de Santarém, associada à rede mineira, ou os polígonos pertencentes às explorações mineiras, e simultaneamente temos então a rede viária principal e a rede viária secundária, os itinerários. Algo mais podem sempre importar, não vou debruçar muito sobre isso, mas como veem, há muitos dados para poderem importar para o vosso projeto, dados esses que são gratuitos e que vão enriquecer claramente o nosso projeto. Simultaneamente, e só para terminar, eu posso mostrar conjuntamente com um mapa híbrido, por exemplo, da Google, ou neste caso poderia fazer do Bing ou outro qualquer, em que, reparem, a georreferenciação já estava associada, em que eu tenho então as vias de comunicação em vetorial e simultaneamente tenho de fundo o mapa temático, neste caso a fotografia aérea da região que estou a analisar, e que posso a partir daqui também obter muitos elementos relativos quer às vias, quer às concessões mineiras, e como digo, nós podemos claramente fazer a abertura das tabelas através da grelha. Cá está, a rede de itinerários, aqui aparece pouca coisa, mas tenho a rede mineira em que tem todos os dados preenchidos e em que podemos aproveitar para trabalharmos sobre os mesmos, ou eventualmente trabalhar com um conjunto de dados combinados, e então a partir daí não termos necessidade de andar a fazer levantamentos desses elementos. Sejam atentos aos próximos tutoriais do Special Manager.